ter a possibilidade de abrir para um momento de debate, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. A gente sabe que o Geraldo Maia tem que sair mais cedo, mas aí a gente pode continuar mais alguns minutinhos. Muito obrigada. Com você, Pedro. Tá sem áudio. Muito obrigado, Neila. Agora chegou. É uma honra também poder conhecer e trabalhar com você. A gente ainda tem muito projeto para desenvolver, né, no Campus Piranhas. Duas informações. Uma é essa. A segunda é que, em relação a Mário, o Nobel, quem sabe, né, Mário? Quem sabe, né? Eu ia falar o Nobel, é porque eu sou... É uma questão de tempo apenas. Então, eu já dei a indicação, já foi. Um spoiler do grande, né? E, assim, fico muito feliz da gente poder reunir, fazer essa primeira reunião para falar de arte. Não creio que a gente foge das questões mais críticas. A arte também tem essa motivação crítica. É por isso que nós estamos aqui, né? Quando os gregos falavam sobre arte, a palavra arte para os gregos, ela tem uma tradução de aesthesis, né? Isso significa sensação. É tanto que quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente toma uma anestesia, ou seja, é cortada as sensações. O fato é que a arte é uma forma de você estimular, de você ganhar sensações, e é uma forma de estar no mundo. É por isso que é interessante a gente estimular, nos reunir, conversar sobre arte, e fazer com que as pessoas entrem no mundo da arte. Porque o mundo da arte é mais uma possibilidade de se ver o mundo. Eu escolhi para a minha fala de hoje 2 conceitos, né, que eu acho muito importantes para digamos, o desenvolvimento da arte. O primeiro conceito que eu quero utilizar hoje aqui é o conceito de Dasein. É um conceito existencial alemão, de um filósofo chamado Heidegger, e que nos traz uma ideia, um modo de ser. Não é fácil compreender o Dasein. O Dasein é o ser. Esse ser é um ser aberto à arte, aberto à vida. É muito difícil compreender o conceito de Dasein, e é tão difícil que um psicanalista austríaco chamado Medard Boss escreveu certa vez a Heidegger, após terminar de ler o livro Ser e Tempo, e perguntou: Heidegger, o livro é fenomenal, o livro é fantástico, mas eu não entendi nada. Mas eu sei que existe alguma coisa nesse livro que pode nos transformar. E eu queria que você me ajudasse a compreender. E aí o Medard Boss manda uma carta para o Heidegger perguntando o que era o tal Dasein. Vejam como o Dasein se achega à ideia de arte que todos nós temos aqui. O Medard Boss pergunta em sua carta: mas o que significa realmente a frase central em Ser e Tempo, várias vezes repetida, embora de forma ligeiramente modificada? A frase Dasein é um ente em que, sendo, está em jogo o seu próprio ser. Heidegger responde: o Dasein deve ser visto sempre como o ser no mundo, como ocupar-se com coisas e cuidar dos outros. Vejam como esse conceito é importante para a gente nos dias de hoje. Ocupar-se com coisas e cuidar dos outros, como ser com as pessoas que vêm ao seu encontro. Nunca como sujeito existente para si, mas para os outros. Além disso, o Dasein deve ser visto sempre como um estar na clareira, como estada junto ao que vem ao encontro, isto é, como desvelamento para aquilo que vem ao encontro da vida. É sempre ao mesmo tempo um comportar-se com. E o Dasein
é o cuidar de si como cura. Notemos que quando Heidegger coloca aqui o Dasein como cura, ele está dizendo que estar na clareira, que viver, é curar o outro. E a arte é um instrumento muito importante de cura. Quantos de nós aqui, já tristes com alguma situação, através da arte, da aestesis, da sensação, nos curamos de alguma melancolia? Até alguns séculos atrás, melancolia era uma doença. Né? Era um tipo de bilis. Eu acho muito interessante porque em sua fala, Heidegger diz: o mais útil é o inútil. Vejam como às vezes a gente fala que a arte é inútil, né? E Heidegger diz: o mais útil é o inútil. Então, é muito interessante o conceito de Dasein, porque a arte é uma forma de expressar o nosso ser no mundo. Da gente dizer ao mundo que nós estamos nele, dizer aos outros que nós estamos nele. Um outro filósofo que eu gostaria de citar aqui para falarmos sobre arte é Deleuze. Deleuze, ele vai nos dizer vai nos trazer alguns elementos para a gente tentar entender a arte. Ele diz que a arte é a criação de afetos e perceptos. Quando a gente faz arte, a gente cria afetos no mundo. Eu imagino a quantidade infinita de pessoas que já não criaram afetos ouvindo as músicas de Geraldo Maia, ouvindo Geraldo Maia cantar. Veja, segundo Deleuze, a arte é a criação de afetos e perceptos. Eu imagino quantas pessoas já não se emocionaram lendo os livros de Mário Rodrigues. Eu sou prova viva aqui de que o livro de Mário Rodrigues, ele cria afetos e perceptos em nós. Quando eu li Receita para se fazer um monstro, de Mário Rodrigues, eu criava afetos, eu recriava afetos, porque eu me via refletido no livro. Deleuze está apontando para a música de Geraldo Maia, Deleuze está apontando para a literatura de Mário Rodrigues. A arte luta com o caos, mas para torná-lo sensível. Porque o existir é caótico, mas através da arte a gente cria sensações de percepção desse caos. E eu não sei se a ideia é organizá-lo. Eu não sei se a arte se presta a isso. Mas a arte se presta a criar a sensação de que nós estamos nele. O que nós vamos fazer nele, aí são outras decisões. Deleuze e Guattari, no livro O que é Filosofia, eles refletem sobre a arte. E nesse sentido, eles dizem que o artista procura mergulhar no caos e extrair do caos algo que, pela sensibilidade, nos faça pensar esse caos e, quem sabe, transformá-lo. O artista cria ferramentas de acesso às sensações que faz aumentar a clareira, que faz aumentar o nosso estar no mundo, o ser no mundo. O artista faz a gente obter novas sensações. Quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma música, nós estamos adquirindo sensações novas. Faz a gente criar novos afetos. Faz a gente amar de formas diferentes. Porque eu acredito que quando a gente absorve arte e a gente aprende novos afetos, até o nosso amor se amplia. O artista faz a gente enxergar novos mundos. Nos traz uma ampliação de leitura de mundo. Quanto mais arte a gente consome, quanto mais música, livro, teatro a gente vê, mais o nosso mundo se amplia e a nossa visão de mundo cresce. O mundo se torna maior diante de nós. E nós nos tornamos maior diante do mundo. Por isso que Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho muito importante. Enquanto Deleuze diz que estar inserido no mundo da arte é um dobrar-se e redobrar-se,
João Guimarães Rosa diz que a vida é um rasgar-se e remendar-se. A arte tem esse poder, né? Da gente se destruir, se recompor. E a arte, ela tanto serve para a gente se destruir. Ouça a música Se Me Quer Bem, de Geraldo Maia. Ouça a música Nudez, de Geraldo Maia, que você se destrói. E ouça novamente que você se reconstrói. Você se rasga e se remenda ao mesmo tempo, né? Leia os parágrafos impressionantes de Mário Rodrigues, que você se destrói e se reconstrói. Você se dobra e se redobra. Isso é arte. Se não mexo com arte, não viajo. Tenho, como todo mundo, minhas viagens no mesmo lugar, que não posso medir, senão com minhas emoções. A gente também mede o mundo com as emoções da gente. E as emoções, eu penso que a sensibilidade, eu via, quando eu era pequeno, minha mãe assistir novela e chorar, assistir filme e chorar. E eu ficava olhando para ela e dizia, por que eu não choro? E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que a arte, a sensibilidade é um exercício de ser no mundo. É um exercício de estar no mundo. A sensibilidade, ela pode vir com você, mas eu acredito que a sensibilidade é um querer ser sensível ao mundo. E que a arte é uma forma de você exercitar a sua sensibilidade. A arte também é um elemento de alteridade. E aqui eu volto ao Dasein, porque o que o Heidegger fala é que o Dasein é estar com o outro na vida. Viver, ser, é apaixonar-se por, cuidar de, estar com o outro. É impossível o ser humano se constituir sozinho. A arte é uma ponte. A arte é uma liga importante que a gente usa para viver. Eu finalizo a minha fala, meu querido Geraldo Maia, meu querido Mário Rodrigues e minha querida Neila e todos que estão nos ouvindo aqui. Trazendo um poema, eu tenho vivido parte da minha vida agora na cidade de Piranhas. Nos intervalos, nas minhas folgas de aula, eu desço ao rio. Geralmente na segunda-feira à tarde eu tenho folga. Eu tinha folga antes do apocalipse, né? Eu descia ao rio e eu ficava no rio sozinho, olhando aquela paisagem e observando as pessoas ao longe, nas margens do rio. Outro dia eu me deparei com um texto escrito em 1977, que já denunciava a matança do Rio São Francisco. Eu queria fazer essa leitura em homenagem a esse rio que dá vida a esse lugar. E como uma forma de alertar para que a gente preserve. E para exemplificar que a arte é essa liga, que nos liga na sensação de vivermos melhor. O texto diz: está secando o velho Chico, está mirrando, está morrendo. Já não quer saber de lanchas, ônibus, nem de chatas e seus empurradores. Cansou-se de gaiolas e literatura encomiástica e mostra o seu leito pobre. As pedras, as areias desoladas, onde nenhum caboclo d'água, nenhum minhocão ou cachorrinha d'água, cativados a nacos de fumo forte, restam para semente de contos fabulosos e assustados. Ei, velho Chico, deixa teus barqueiros e barranqueiros na pior. Recusas pegar frete de Pirapora e ir levando para o norte as alegrias. Negas teus surubins, teus mitos e dourados, teus postais alucinantes de crepúsculo, a gula dos turistas. Ou é apenas seca, de junho, julho, para descanso, e voltas mais barrenta na explosão da chuva gorda? Já te estranham, meu Chico. Desta vez, encolheste demais.
O cemitério de barcos encalhados se desdobra na lama que deixaste. É brinquedo de curumins, os únicos navios que aceitas transportar com desenfado. Mulheres quebram pedra no pátio ressequido que foi teu leito e esboça teu fantasma. Não escutas, ó Chico, as rezas, músicas dos fiéis que em procissão imploram por chuva. São amigos que te querem, companheiros que carecem do teu deslizar sem pressa, tão suave que corrias, embora artioso, que muitas vezes tiravas a terra de um lado e a punhas mais adiante, de moleque. É gente que vai murchando em frente à lavoura morta e ao esqueleto do gado, por entre portos de lenha e comercinhos decrépitos. A dura gente sofrida que carregavas, no teu longo de água turva, mas afinal água santa, meu rio, amigo roteiro, de Pirapora a Juazeiro. Responde, Chico, responde. Não vem resposta de Chico, e vai sumindo o seu rastro, como o rastro da viola se esgarça no vão do vento. Nos pilares sem serviço, das pontes sobre o vazio, nós temos uma ponte assim em Piranhas, na negra ausência de verde, no sacrifício das árvores cortadas, carbonizadas, no azul que virou fumaça, nas araras capturadas, que não mandam mais seus guinchos à paisagem de seca. Onde está o tapete de finas gramíneas dos viajantes antigos? No chão deserto, na fome, dos subnutridos nus. Não colho qualquer resposta, nada fala, nada conta das tristuras e renúncias, dos desencantos, dos males, das ofensas, das rapinas, que no giro de 3 séculos fazem secar e morrer a flor de água do rio. Salve o Rio São Francisco e salve Carlos Drummond de Andrade. Puxa. Muito lindo. Bem, agora a gente passa a palavra para o professor Mário Rodrigues. Eu queria começar essa fala dizendo o seguinte, que primeiro, boa noite a todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação, principalmente dividir essa minha fala com o Geraldo e com o Pedro, duas pessoas tão sensíveis e brilhantes. Tem uma live feita pelo programa Intervenção Cultural com esses dois monstros, que é imperdível, fascinante. Depois, quem não viu, procurem no YouTube, que é um documento histórico. Também devo dizer... É uma boa. Também devo dizer que quando Pedro fala assim, Mário e os livros de Mário, eu sempre fico esperando esse Mário chegar, sempre dá a impressão que a qualquer momento esse Mário, do qual Pedro fala tão bem, vai chegar em algum momento, porque não corresponde necessariamente à minha pessoa, esse brilhantismo todo que Pedro enxerga na sua generosidade. E, por fim, né, só para ficar claro, não ficar aí uma má impressão minha, a gente fez aquela brincadeira com o Prêmio Nobel, né? Mas, assim, é importante falar sobre prêmio. Vou aproveitar essa deixa, porque o grande escritor Rubem Fonseca tem um livro dele chamado E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. Repito porque o título é longo. E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. E aí ele termina o livro, o cara pergunta assim, né, para o personagem, o que é um grande escritor, o que faz um grande escritor. Aí ele diz assim que para ser um grande escritor é preciso ter valor. Valor, com V maiúsculo. Não é o valor para recusar prêmios, é o valor para não querer merecer o prêmio. E há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Porque o que o Rubem Fonseca está chamando a atenção aqui é que o grande artista, no recorte do escritor, é aquele que, veja bem,
o valor intrínseco à obra de arte que ele produz, a visão de mundo que ele tem e a maneira como essa visão de mundo e sua sensibilidade reverbera na obra que ele produz, isso é o que importa. Se haverá prêmios ou não, isso é uma consequência irrisória para o verdadeiro criador. O verdadeiro criador, ele não faz para ganhar o prêmio e, por exemplo, depois, numa atitude de arrogância, ignorá-lo. Não. Ele faz sem querer merecer o prêmio. Esse é o valor que tem em Sade, por exemplo. Sade, que depois de 200 anos continua a ser lido. Por quê? Porque tem valor. O primeiro ganhador do Prêmio Nobel, sabe quem foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura? Foi um francês chamado Sully Prudhomme. Ninguém lê hoje Sully Prudhomme. Aliás, ninguém sabe quem é Sully Prudhomme. Agora, sabe quem perdeu para Sully Prudhomme? O primeiro Nobel? Leon Tolstói. Então, isso mostra como essa brincadeira de prêmio realmente nos leva a refletir sobre o verdadeiro estado da arte. Mas, por falar em arte, surge a pergunta básica dessa nossa conversa essa noite. Afinal de contas, o que é a arte? Então, como Pedro pincelou, na antiguidade clássica, a arte era uma busca pela representação do belo, pela harmoniosa e equilibrada formatação das coisas. Não é à toa que nós pegamos, por exemplo, um desses alicerces, que é Aristóteles, por exemplo, e Aristóteles ele pinça mesmo na poética os 3 passos, que, aliás, são os 3 atos que até hoje, quando, por exemplo, os caras vão fazer o roteiro de um filme, exatamente nos 3 atos de Aristóteles, que aquilo se manifesta, por causa do equilíbrio. Quando Joseph Campbell vai escrever o famoso livro que é A Trajetória do Herói, A Jornada do Herói, né, na tradução portuguesa, exatamente espelhando aquilo que o Aristóteles fez, que é essa busca pelo equilíbrio. Mas aí o tempo passa, né? As coisas se espalham, as coisas se pulverizam, e aí nós chegamos ao século XIX, o auge do romantismo, e o romantismo vai criar uma fricção, vai criar uma pressão, vai criar um problema para os artistas, porque não mais nós temos a predominância do equilíbrio, da harmonia, do belo. Na verdade, o romantismo ele começa a ver a beleza na falta de harmonia, no exagero, no grotesco. É só pensarmos, por exemplo, no Corcunda de Notre Dame. Então, você vê a arte no grotesco, no que extrapola, no que não é o belo. Naquela frição, por exemplo, que tem nesse poema de Gonçalves Dias, quando Gonçalves Dias encerra um poema dele, é um poema longo, né? Chamado Ainda Uma Vez a Deus, e a última estrofe diz assim: lerás, porém, algum dia os meus versos, da alma arrancados, de amargos prantos banhados, com sangue escrito, e então eu confio que te comovas, que a minha dor te apiedes e que chores, não de saudade, nem de amor, mas de compaixão. E aí você percebe os versos na métrica e na rima clássica, e, no entanto, é um vulcão de sentimentos que o poeta está configurando, registrando e concretizando ali no seu texto. Então, a arte começa a sair, por incrível que pareça, de um local de conforto para um local de interrogação. Aí nós chegamos à arte do século XX. Aí, na arte do século XX, o leque se espalha. Porque você vê no equilíbrio, mas você vê na emoção a arte, herança da antiguidade e do romantismo, mas aí a arte também está na representação das cores, a arte está na representação dos movimentos, a arte está na representação das colagens, e aí, respectivamente, você tem os expressionismos, os cubismos. E aí nós chegamos ao auge, por exemplo, numa lógica de arte surrealista, em que a arte extrapola a própria consciência. Então, veja que coisa maravilhosa. É você, a arte que nasce do equilíbrio, é você propositadamente, às vezes até com insumos psicotrópicos, é você perder o equilíbrio para encontrar a verdadeira emanação da arte. E aí chegamos a nós, os herdeiros dessa tradição, sobretudo os herdeiros desse último século XX. E como nós somos privilegiados? Por quê?
Porque nós temos todo esse leque de possibilidades artísticas para nos movermos. Inclusive, nós podemos nos mover em cada um deles, em qualquer um deles, em vários deles, em todos eles, ou em nenhum deles. Mas aí, como o leque ficou muito aberto, eu vou chamar a atenção para duas potencialidades da arte que a mim me parecem muito caras. E para confeccioná-las, eu vou citar duas historinhas curtas, mas assim, emblemáticas. Diz a lenda que os deuses estavam discutindo o que fazer com a sabedoria. Porque se a sabedoria caísse com os homens iriam usar a sabedoria para fazer o mal. Então o Deus da água disse, olha, vamos esconder a sabedoria no fundo do oceano, porque o homem nunca chegará lá. Aí refletiram, e alguém disse, não, um dia o homem criará o submarino e achará a sabedoria e a usará para maus propósitos. Aí o Deus da terra disse, não, vamos pegar a sabedoria, vamos colocar enterrada no centro da terra, para que o homem nunca descubra. E aí refletiram, e alguém disse, não, no futuro, o homem inventará brocas supersônicas, furarão buracos imensos na terra, acharão a sabedoria. Então o terceiro Deus disse assim, o Deus do ar, vamos colocar no topo das montanhas, porque aí o homem nunca vai chegar ao topo das mais altas montanhas. E aí o outro Deus disse, não, o homem vai criar um helicóptero, vai criar um avião, vai encontrar a sabedoria. E depois de muito debaterem, o último Deus levantou a mão assim e disse assim, olha, a gente deve esconder a sabedoria no íntimo do homem, no coração do homem. Porque é um lugar que o homem, no afobamento de procurar no exterior, ele nunca vai procurar dentro dele mesmo. E ela nunca será encontrada. Só que esse último Deus estava equivocado. Porque o homem criará não submarino, não brocas, não helicóptero. O homem criará arte. E a arte é exatamente esse caminho para o seu interior, para a sua sensibilidade, para o seu coração. É a arte que nos ajuda a encontrar a sabedoria. Não a sabedoria pedante, enciclopédica, que existe por aí. Não. A sabedoria de se saber quem é. A sabedoria de, pelo menos, se interrogar quem é, mesmo que a procura não resulte necessariamente numa resposta. Mas o caminho vai ser sempre interessante. Então, no fundo, de todo esse leque que esses últimos 25 séculos abriram no fronte da arte, a arte existe para isso, para uma autoinvestigação, para nos colocar um pouco nesse estar do mundo. Agora, eu vou citar a segunda breve historinha. Dizem que Goya, o grande pintor espanhol, Goya pintou um conjunto de telas, na verdade eram gravuras, que ele chamou os desastres da guerra. E são quadros assim fortíssimos, quadros terríveis, afinal de contas retratavam cenas da guerra mesmo. E aí ele colocou no seu ateliê aquelas gravuras e o seu ajudante, Isidro perguntou assim, mestre, por que o senhor pinta essas barbáries? E Goya olhou para Isidro e disse assim, eu pinto essas barbáries para dizer aos homens que não sejam tão bárbaros. Por que é isso? A arte, além de ser uma autoinvestigação, a arte é a melhor ferramenta que nós temos para lutar contra a barbárie. Se um dia nós sairmos dessa barbárie onde estamos inseridos, hoje, inclusive, ou outras barbáries históricas que o mundo protagonizou e protagonizará, o elemento, a escada que nos fará sair desse lodo é a arte. Porque é exatamente a arte que nos ensina a não sermos tão bárbaros. E só para terminar, nessa live histórica que eu comentei, entre Pedro e Geraldo, eles estavam falando exatamente, inclusive, sobre isso, esse último elemento onde se insere o Goya. E aí alguém comentou lá no YouTube a frase de Adorno, que diz assim, é impossível fazer poesia depois de Auschwitz.
E essa frase está dentro de um contexto muito específico, porque o Adorno estava questionando as bases da nossa sociedade, em que ponto as bases da nossa sociedade faliram, isso no caso a sociedade alemã, para gestar o nazismo. Então ele diz, essa arte, tal qual conhecemos, falhou, porque o nazismo nasceu. Mas aí passa o tempo e surge um poeta chamado Paul Celan, e aí Adorno lê a poesia de Paul Celan. Aí ele diz assim, é possível poesia depois de Auschwitz, porque existe o Paul Celan. Então, ao mesmo tempo que a arte, né, não evitou certas barbáries, a arte vai ser o único caminho para superá-las. É isso. Muito obrigada, professor Mário. Tá muito lindo tudo isso. Eu queria passar a palavra agora para o Geraldo Maia. Contigo. Boa noite a todos. Depois dessas duas falas, assim, não é, tão cheias de sabedoria, eloquência, eu não sei nem o que fazer, eu vou cantar, eu acho que é melhor eu cantar, porque a coisa que eu sei fazer melhor não é falar, é cantar. Mas, para não fugir ao tema, o tema na realidade é porque o professor Mário Rodrigues é de uma sapiência, não é? Como Pedro também, Pedro não fica atrás. Mas o Mário tem uma capacidade assim de síntese extraordinária, né? E uma síntese lúcida, de uma lucidez muito aguçada. Mas, na realidade, o tema, salvo engano, era assim, a arte na pandemia, não é? E eu fiquei hoje pensando nisso, assim, o que é fazer arte num momento como esse, não é? Tão dramático e tão sombrio, de certa forma, né? E sombrio dentro já de uma coisa tão sombria que é o momento que esse país atravessa também, não é? Então, assim, foram duas coisas muito estranhas, né, que nos aconteceram, assim. Eu não sei, a arte, assim, além de todas essas falas que vocês fizeram, né, Pedro e o professor Mário, traçando o histórico, né, da arte, assim, como é que a arte se desenvolve, como é que ela é almejada, não é, por todos nós como um exercício de superação da nossa condição mais, digamos assim, bárbara, não é, que aliás foi uma palavra que você usou dentro do contexto muito bem. Eu sempre vi a arte, assim, não só no meu histórico pessoal, mas na história, assim, das coisas da vida em geral, de quem tenta fazê-la e tal, como algo, assim, do reino ou do terreno da possibilidade, não é? Nesse momento de pandemia, o que eu vejo, assim, de forma mais aguda, digamos assim, mais premente, é que a arte deixou de ser uma possibilidade, e é sempre uma possibilidade, mas ela deixou de ser uma possibilidade e virou uma necessidade. Algo assim, muito mais, digamos assim, quase que de vida ou morte, eu diria, sabe? Porque ou a gente resiste e sobrevive a esse momento, e acho que nada melhor do que a arte para a gente expressar esse desejo de superação, ou a gente sucumbe, literalmente, ou a gente realmente sucumbe, diria que ao mal, sabe? Porque é como se a gente estivesse num momento tão dramático da vida humana. Não estou falando só do Brasil, não. O Brasil está num momento particularmente sinistro, mas, assim, eu acho que a vida na Terra passa por um momento muito dramático, muito complexo e de
possibilidades catastróficas no resultado desse drama, muito concretas. Não há nenhuma ambiguidade, nenhuma... não é nem ambivalência o que eu queria dizer, não há nenhuma... como é aquela coisa de bem e mal, tem uma palavra bem... Contradição. Não. Mas... Dicotomia. Não, como é? As histórias infantis normalmente tem o bem e o mal, e o bem sempre vence, não é? Eu não estou nem falando dessa coisa... Maniqueísmo. Maniqueísmo. Maniqueísmo, exatamente. Não é nem por aí a coisa. Ela é muito mais profunda e drástica do que esse maniqueísmo tosco, assim, eu estou falando de algo assim, a nossa vida está sob ameaça. O ser humano chegou num ponto de absurdo, não é? No trato das coisas vitais que nos mantém aqui, né? A água, o ar, os rios, os mananciais e as florestas, está tudo, né, sendo destruído assim de uma forma muito burra, tosca. Então, é isso. Eu acho que o que eu queria dizer, assim, para sintetizar essas falas muito eloquentes, é que a arte virou uma necessidade, muito mais do que uma possibilidade. Eu acho que a arte, ela está numa encruzilhada, nós estamos numa encruzilhada, e ela está aí e serve, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, para apontar caminhos, para apontar saídas, para apontar horizontes, para apontar novas formas de a gente se organizar, se reorganizar e de merecer a vida, não é? De merecer a vida. Lembrei agora de Saramago, porque Saramago, uma vez numa entrevista, falou de forma muito enfática, e ele não estava vivendo nada do que a gente está vivendo agora, assim, a coisa piorou e degenerou ainda mais do que quando ele disse isso, que ele disse lá numa fala assim meio bombástica, não é? Que o ser humano não merece a vida, não é? Acho que a arte nesse momento ela preconiza essa resposta, ela vai nos dizer se a gente realmente, ela pode nos dizer, ela pode nos dar essa saída, se a gente realmente merece ou não merece a vida, porque pelos caminhos assim, não é? Da política, da economia, da estatística, da geografia, não é? Da ecologia, a gente não merece realmente, porque tudo que a gente está fazendo é destruindo a vida no planeta, inviabilizando a vida, né? Mas, enfim, é isso. Estou muito honrado de estar aqui ao lado de Neila, ao lado de Mário Rodrigues, ao lado de Pedro Henrique, e ao lado de todos vocês que estão aqui nessa roda. E pronto, acho que minha fala era breve, curta, porque quem tem o que dizer mesmo assim na essência da palavra, do verbo, do pensar, não é? Do fazer o pensar na sua ebulição assim mais profícua, são vocês, não sou eu. Bem, eu acho que você tem muito que dizer, porque você é que vai sensibilizar a gente agora cantando, né? Então, quem faz esse papel de forma exemplar, com certeza, vai ser tu. Eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, porque Pedro tinha me falado que talvez, no máximo, eu cantasse uma música, não foi, Pedro? Salvo engano, foi assim, que seria mais um bate-papo e tal. Mas como a conversa era sobre, como o tema, pelo menos que está lá posto, não é? Como tema central desse nosso encontro era arte na pandemia, e como a gente está vivendo esse momento muito peculiar no Brasil e no mundo e tal, eu comecei a lembrar
da ditadura militar que eu vivenciei, não é? Eu fui estudante de ciências sociais na Universidade Federal de Pernambuco e entrei na universidade em 1977, em pleno governo Geisel, não é? Quando começou aquela história da abertura lenta, segura e gradual, não é? Que era um arcabouço teórico do Golbery, não é? Do Couto Silva. Mas, enfim, ainda tínhamos tortura, ainda tínhamos doicode, ainda tínhamos todos os elementos assim que estruturaram a ditadura militar e, em particular, o AI-5, né, que foi o recrudescimento da ditadura a partir de 1968. E quando eu entrei na universidade, eu fazia o curso com o Cajá, não na mesma turma. Cajá era de uma turma um pouco à frente da minha, mas a gente se cruzava muito nos corredores e no DA, que era o Diretório Acadêmico e tal. E Cajá acabou sendo preso, né? Não sei se vocês sabem desse fato, desse episódio. Cajá era digamos assim, um braço direito de Dom Helder Câmara, e na época, como eles não conseguiam atacar diretamente Dom Helder, porque Dom Helder era uma figura muito proeminente, né, na cena mundial, assim, ele ia muito para fora do Brasil para denunciar as prisões arbitrárias, as torturas, enfim, toda uma coisa que o colocou no proscênio, não é, do mundo, assim, na época. Então, não se podia, né, fazer mal a Dom Helder, assim, de uma forma direta. Seria muita burrice. E aí tanto é que foi por isso também que acabaram matando o Padre Henrique, não é? Como não podiam matar Dom Helder, mataram o Padre Henrique. E depois, um pouco mais à frente, quase uma década à frente, Cajá foi preso, também como uma afronta, não é, a Dom Helder, assim, e a toda a importância da figura dele no combate à ditadura e tal. E Cajá foi preso, foi torturado, e etc, etc. Cajá está aí vivo, é meu amigo hoje. A gente se reencontrou, inclusive, recentemente, depois desses anos todos. Isso tudo para dizer que eu vivi esse período da ditadura, eu sei o que foi a ditadura, o horror da ditadura. Eu não vivi na minha vida pessoal, assim. Não fui preso, não fui perseguido, não fui nada, mas vivi ali. Sei o que era ter na sala de aula, como eu tinha na minha, não é? E eu era um aluno meio visado, assim, não porque eu não fazia, eu fiz parte do diretório acadêmico na época, mas eu não era um aluno atuante, politicamente falando, assim, eu era muito rebelde, cabeludo, maconheiro, eu adorava as farras no bar da tripa, me interessavam muito mais do que as discussões do marxismo e do leninismo, e eu preferia ir para o bar da tripa, tomar Romontila com Coca-Cola e discutir Marx na mesa do bar. Então, eu nunca fui um aluno assim muito exemplar, nunca, mas tinha todos os estereótipos, não é, do que era mal visto na época, não é? Cabeludo, andava de sandália havaiana, com bolsa de couro a tiracolo, com o jornal Movimento embaixo do braço, que era um jornal, né, clássico da esquerda da época. Enfim, então eu sei o que foi isso tudo. Eu sei o que foi a ditadura, eu sei o que era ter aluno dentro da sala de aula que a gente sabia que eram espiões, que estavam ali na turma só para ver como as coisas funcionavam. E era curioso porque, do nada, eles desapareciam. Eles eram alunos, aparentemente, que tinham feito a matrícula para aquele semestre, parará e parará. De repente, no meio do curso, assim, eles sumiam. No meio do semestre, eles desapareciam e não apareciam mais nunca. E a gente sabia que eram pessoas mandadas para a sala de aula para espionar, né? Para ver quem era quem, o que é que cada um fazia, como fazia, porque estava ali, enfim. Bom, essa história ficou longuíssima agora, não é? Tudo isso foi para o fio da meada, porque eu fiquei pensando numa música assim que pudesse
sintetizar e simbolizar esse tempo, esse momento. E aí eu me lembrei dessa música de Gilberto Gil, que é uma música belíssima, de 1974, que ele deu para Chico Buarque gravar no disco Sinal Fechado, que foi um disco que Chico fez só como intérprete, não é? Porque ele era muito visado pela censura, não é? E ele estava de saco cheio dessa coisa de ficar com aquelas músicas todas sendo censuradas permanentemente e tal. E ele fez esse disco, que é um disco histórico, assim, né, antológico na discografia dele. E essa música se chama Copo Vazio. Ela também, eu acho ela linda, porque ela é uma metáfora, assim, de todas essas coisas que vocês falaram, da arte, da dor, da sublimação, e da busca do belo, e da busca... Enfim, eu não sei se vocês conhecem essa música, Copo Vazio. Talvez professor Mário, conheça. Mas eu vou cantar, tá? Posso cantar? Dá tempo ainda. Acho que eu falei tanto. Dá tempo? Claro. Vou cantar. Eu cantava muito isso na época de estudante, nos bares, assim, na boemia da noite, né? Faz muito tempo que eu não canto. Inclusive, eu tirei hoje a harmonia e tirei num tom meio alto, que é o tom original em que eu cantava ela 30 anos atrás. Tomara que eu não cause nenhum vexame aqui. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior, uma metade cheia, uma metade vazia, uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo verdadeiro amor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É linda, não é? Lindíssima, não conhecia, já vou colocar na minha playlist. Copo Vazio. Já anotei aqui. Muito obrigada por esse momento. Os dois professores, ao nosso querido Geraldo Maia. Bem, se vocês quiserem fazer alguma palavra final, a gente pode
chegar nos momentos, né, já de conclusão, acredito. E aí o Pedro, depois o Mário e depois o Geraldo Maia. E a gente conclui. Um abraço a todos, muito obrigada a todos que estiveram presentes até esse momento e um beijo. Eu, Leila, queria só agradecer. Eu acho que um momento desse, em que a gente se reúne aqui para pensar a sensibilidade, e vejam que contradição, né? Porque é uma questão de juntar a racionalidade com a sensibilidade, e eu pendo muito mais para a sensibilidade, mas um momento desse que a gente vem aqui trazer um momento de reflexão e de sentimento, o que é mais importante e o que a gente está precisando, é muito rico. Eu gostaria muito, muito de agradecer a você, Neila, por participar conosco, a todos que estão aqui, registrar aqui a presença da grandiosíssima cantora Ingrid e do grandioso poeta Carlos Janduí, e agradecer as palavras de Mário, que conta uma história que quando você acha que está no ápice, ainda vem mais, né? E a música de Geraldo. Eu ia ter a parte das perguntas e tal, mas para a gente não se alongar, eu vou deixar só uma pergunta. Se Geraldo pode cantar só mais uma. Mas essa é a minha última participação. Um beijo para todos e estou muito feliz com esse encontro. Deixa o professor Mário falar um pouco, também não quer que ele... Depois de Mário, Geraldo, na sua consideração final. Pronto, então, eu canto alguma, Eu canto uma logo. Geraldo, na sua consideração final. Sim, você quer logo que eu cante? Que Mário queira, né? Que Mário Sim. Então, Geraldo Maia. Geraldo Maia. Então, eu vou cantar... E a gente vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Eu vou cantar uma música que é do meu disco, o último disco meu, autoral, de 2015. E é o nome do disco, Havia, que é uma música que fala da urgência das coisas, a urgência da vida, a urgência do amor, a urgência do fazer, a urgência da arte em si, inclusive. E é uma parceria minha com Juliano Holanda, música minha, letra dele. Havia, não é a via do verbo haver, não, é a via de se avexar. Bora, se havia. Havia, menino. Então ela diz assim: havia amor, que a vida ave, a vida arde e a manita. A vida é diamante, é dinamite, a vida é logo ali e é bem distante. Havia amor, que a vida vira, a vida é alto-falante. A vida é fibra, é grão no universo, em frente e verso, e de trás para diante. Havia amor, que a vida grita. Havia amor, que a vida salga, a vida parte e se esfarela. A vida é vela, derretendo lenta, a vida é tela de cinema. Havia amor, que a vida é guerra, a vida é paz desavisada. É água destilada, é gravidade, é tudo que se atrai e que se afasta. Havia amor, que a vida basta. Excelente. Então, agora eu faço minha consideração final
E aí, Neila fica à vontade, não é? Bom, é importante mesmo fazer esse recorte da pandemia, porque, afinal de contas, como o Geraldo bem lembrou, essa nossa fala, né, era arte na pandemia. Então, primeiro eu quero indicar 2 livros que têm a ver com pandemia, então são obras de arte relacionadas a ele. O primeiro é um clássico, né, do século XX, que muita gente conhece, já leu, já ouviu falar, chamado A Peste, de um escritor e filósofo francês chamado Albert Camus. Então, esse livro, A Peste, é um livro mesmo, extremamente atual, para a gente ler ou reler, para entender todas as nuances envolvidas num período como esse. Um outro livro é o Decamerão. O Decamerão foi escrito por Giovanni Boccaccio, e ele estabelece o conto moderno. E qual é a curiosidade que tem nesse livro? É que ele é forjado mesmo no período de pandemia. Então, tem uma pandemia, e aí um grupo de pessoas se isolam num castelo, né, num ambiente fora da cidade, e aí eles ficam contando histórias entre si, enquanto a peste se resolve lá fora na distância. E aí, desse conjunto de histórias, nasce o Decamerão, que é um dos monumentos da literatura ocidental, estabelece o que nós chamamos hoje de conto moderno, e que não só nasce de uma pandemia, mas tem como temática esse isolamento social. E por que eu estou citando essas 2 obras de grandes artistas da palavra e relacionada à pandemia? Porque nós tivemos, para enfrentar essa pandemia, e ainda estamos tendo, porque, afinal de contas, a pandemia ainda não está controlada, principalmente em países periféricos ao capitalismo como o nosso. Aí o que acontece? Tem alguns grandes atores, correto? Nesse cenário, que tornaram, inclusive, nossa vida possível e palatável nesses meses, que é o pessoal da saúde. Então, o pessoal, toda a cadeia, né, do pessoal envolvido na saúde, então, merece realmente todos os elogios, todo o respeito, todo o cuidado, inclusive para com eles. Aí tem esse pessoal da logística, é um pessoal que tornou possível a produção de alimento, o transporte do alimento, a venda do alimento, que o alimento chegasse até nós. Então, também são outros heróis. Agora, tem um terceiro grupo, que é muito pouco citado, e que é tão importante quanto esses outros 2. Sabe que grupo é esse? Grupo dos artistas. O grupo dos artistas. Porque esses 7, 8 meses de pandemia, no recorte do nosso país, eles só foram atravessáveis por causa dos artistas. Porque, claro, existe a saúde física, né, que o coronavírus ataca, você fica com os pulmões contaminados, alagados, cheio de problemas. Existe isso. Existe, claro, a necessidade de alimentos, você alimentar para manter-se saudável, mas existe o que nós chamamos de saúde mental. Saúde mental. E a saúde mental só foi possível para grande parte de brasileiros por causa dos artistas. Você imagine, por exemplo, não no caso de Geraldo, que mora num sítio, né? Mas imagina um sujeito que mora num apartamento de uma megalópole de 50 metros quadrados. Imagine você ficar ali configurado, confinado naqueles 50 metros, dias e dias e dias. Você protegeu o pulmão do vírus, mas e sua cabeça? O seu eu interior, como isso foi protegido? Como isso se manteve saudável? É que eu lhe diga, ouvindo discos, lendo livros, vendo filmes. E essa classe artística tão sacaneada, tão perseguida, tão maltratada no nosso país, foi um dos pilares, dos mais importantes para, durante a pandemia, manter a saúde mental de boa parte da nossa população. Então, claro, são heróis o pessoal da saúde, são heróis o pessoal da logística, mas também os artistas nos ajudaram e muito a atravessar e estão nos ajudando esse período conturbado. E aí nós temos um grande artista entre nós, que é o Geraldo, e o agradecimento direto a ele, como metonímia, vai o agradecimento para todos os artistas deste país e, quiçá, do mundo. Muito bem, perfeita a sua análise. Também concordo, né? Assina embaixo, como diz.
Geraldo, você quer fazer as palavras finais? Aqui, né, o pessoal está querendo que você cante, eu também gostaria que você cantasse mais uma. Porém, eu sei também do seu horário, porque... Não, mas eu estou no horário, dá para cantar mais. Posso cantar mais uma? Isso. Eu escutei uma canção tua que chama-se Nudez. Não sei se dá para tu tocar, mas a pessoa pede e ainda exige qual, né? Eu estava aqui com uma já no gatilho, não era. Então pronto, então tranquilo. É uma canção que é desse meu disco, do mesmo disco que tem Nudez, mas eu acho que ela é tão pertinente com essas falas de vocês todos, e sobretudo a fala do professor Mário. Então, é uma canção chamada Bicho Gente, que é uma música minha sobre um poeminha de Everardo Norões. E no meio do poema eu recito, no meio da música eu recito um poema de Erickson Luna, o saudoso Erickson, que faz uma referência direta a Nietzsche. Eu vou tentar fazer assim, bem sucintamente, porque a gente está meio com a canção, com o tempo, né, esgotado. Mas vejam lá, professor Mário, eu acho que você vai me dar razão, que ela tem tudo a ver com tudo que você falou, tudo que o Pedro falou, um pouco o que Neila falou também. Faça um teste para saber. Faça um teste para saber qual é a sua. Se numa noite qualquer você ainda consegue descobrir a lua dentro de você, faça um teste para saber. Ou se na rua alguém lhe falar, você não se assustar, como quem espera encontrar de cara a besta fera. Ou se na rua alguém lhe falar, você não se assustar, como quem espera encontrar de cara a besta fera. Faça um teste pra saber. Faça o teste, se pergunte se você é bicho, gente. E se achar que não é, como diz o poeta, saia da minha frente. Saiam da minha frente, matem-se, morram-se, deixem livre o meu campo de visão. Me entristece conceber a semelhança que nos une na semente. Quem é que pode ser feliz se vendo gente? Portanto, saiam da minha frente. Salve, muito obrigada, Geraldo. Se quiser Obrigado fazer... a você, Neila, obrigado ao professor Mário, obrigado ao querido Pedro Henrique, obrigado a vocês todos ouvintes. Ingrid não cantou, Pedro, o que é isso? Sacanagem. Cadê Ingrid? Se quiser entrar e cantar pra gente. Parece que eu vi alguma coisa aqui que ela pediu desculpa que o celular dela estava descarregando. Descarregando, também vi. Geraldo, se a gente pudesse explorar só mais 3 minutinhos e pedir mais outra. Isso é exploração descabida, viu? Aqui ao vivo. Isso aí é mais-valia já. Mais-valia, assim, sem pudor.
Pedro, eu estou com uma pessoa aqui me esperando para eu ir embora. Então, Juro. Mas Oi? a gente vai ter muitos momentos para a gente se Você me encontrar. explora numa próxima. Coisa boa. Beijo, então, beijo. beijo a todos. Beijo. Bom, valeu. Putz,